Fala, meus imperadores e minhas imperatrizes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Império Futebolístico. Eu me chamo Lucas Bueno e no vídeo de agora eu vou estar trazendo para vocês um tema, discussão. O que vai ser do Vasco da Gama daqui para frente, já que o Barbieri foi demitido dias atrás? Se eu fosse o diretor do Vasco, o que eu faria? Qual nome eu traria? Quais passos eu teria feito para fazer com que o Vasco melhore na temporada e pudesse realmente ter resultados de acordo com o elenco que o Vasco tem, que não é ruim. O Vasco não tem elenco para estar nessa posição que está hoje na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Vasco tinha tranquilamente elenco para ficar em 10º para frente, ou 10º ali para 13º, ali mais ou menos uma zona ali tranquila no Campeonato Brasileiro, no primeiro ano aí, na volta do Vasco à Série A e agora como uma SAF. Primeiro falar sobre a passagem do Barbieri até aqui no Vasco. Primeiro que eu não teria escolhido eu não teria escolhido o Barbieri como treinador do Vasco da Gama. Não se credenciou para tal. Ele foi demitido do Bragantino após o segundo ano dirigindo o Bragantino com resultados péssimos. Então, assim, o Barbieri não tinha nada para credenciar ele estar no Vasco. Então, quem sugeriu essa contratação e acabou contratando já foi um erro. Começa por aí. E aí, deu no que deu. A gente sabe que o Barbieri não tinha experiência, principalmente para lidar com um time grande, e devido aos últimos resultados que ele teve no Bragantino, não fazia sentido nenhum apostar nele. Se ele tivesse bem no Bragantino, se ele tivesse conseguido continuar no Bragantino, tivesse feito um bom trabalho no Bragantino até então, era diferente, valia a aposta. Ele é um cara que estava conseguindo resultados, mas não foi o que aconteceu. A realidade é que ele foi muito mal na equipe do Bragantino e agora o Bragantino está com outro treinador, nesse momento português, Pedro Caixinha. Bom, o que eu faria do Vasco é o seguinte, não adianta, acho que prometer o Tite aqui ou falar do Tite no Vasco é absurdo, mas assim, pelo tamanho do Vasco não é absurdo. Acho que o Vasco pode procurar assim o Tite. Se vier, vai ser um baita de uma contratação, a melhor de todas possível dentro do cenário do Vasco hoje. Mas não vamos trabalhar com hipóteses muito pequenas. Eu faria o quê? Eu traria um treinador diferente. Acho que o Pepa, por exemplo, que está no Cruzeiro, acho que é um exemplo para o Vasco. E o Vasco precisa buscar esse perfil de treinador para o momento dele. É um treinador mais acostumado a lidar com jogadores medianos, né? Que é o que hoje o Vasco tem, de acordo com o seu orçamento, com o orçamento baixo que o Vasco tem no momento, para poder trabalhar bem esse elenco, saber evoluir esses jogadores e formar jogadores. E o Cruzeiro fez isso, ele foi atrás do Pepa, né, que vem dando resultado lá no Cruzeiro, tirando o que é possível do Cruzeiro, e acho que o Vasco deve buscar um técnico com esse perfil. Então, sei lá, vai numa equipe mediana lá do Campeonato Português, que tá fazendo um bom momento, que tá com o time lá na frente, pega o treinador dessa equipe. Não posso aqui falar porque eu não acompanhei o último Campeonato Português de perto para falar um nome, mas acho que o Vasco tem que buscar isso. E outra coisa é mudar a atmosfera do time, né? O time do Vasco, ele precisa mudar também o elenco. Tem jogadores que não têm condição de jogar no Vasco, porque não dá para o Vasco jogar em casa contra Goiás e perder. Não dá para o Vasco jogar em casa com o Santos no momento que o Santos está e perder. O Vasco não pode lidar com isso. Então tem jogadores no Vasco que não estão sabendo lidar com a ajuda da torcida. E precisa passar mensagem para o torcedor para apoiar. Porque se a torcida for para cobrar do jeito que está cobrando, né? Aí, meu filho, vai virar um caldeirão para baixo. Vai acabar caindo novamente. Então, precisa mudar a atmosfera do time. Precisa mandar os jogadores que não servem. Embora todo mundo que vê os jogos do Vasco sabe quem tem que sair. Então é isso. Acho que o Vasco precisa fazer isso daí, né? Se trouxer o Tite, ótimo. Mas precisa buscar um técnico com perfil mais parecido com o do Pepa, do Cruzeiro, para poder dar um chacoalho ali no Vasco e poder melhorar esse time. Eu vejo dessa forma. Já que o Tite pode trabalhar com essa hipótese, acho que deve, pelo tamanho do Vasco, pelo projeto do Vasco, mas não vou ficar aqui iludindo o torcedor que não vai trazer um técnico com esse gabarito. O Tite que recusou recentemente também
o Flamengo, pelas notícias que foram ditas na época que o Flamengo demitiu o Vitor Pereira na temporada. Então, se o Tite não quis trabalhar no Flamengo, que é uma equipe hoje muito mais estruturada, é muito difícil ele trocar suas férias, vamos dizer assim, o seu tempo de descanso, que ele com certeza deve estar usando para ficar mais próximo da família e também para se atualizar mais com relação ao futebol, que ele é um cara estudioso, para vir pro Vasco num momento de conturbado, né, de crise, que o Vasco tá mal, mas vamos ver, né, dependendo de como você conversar, você pode convencer o cara, mas aí eu acho que o Vasco vai para esse perfil de treinador. Se vai encaixar, a gente não sabe, mesmo sendo um perfil mais condizente com o elenco do Vasco, pode ser que não encaixe. E se não encaixar, fica complicado. Mas vamos ver se encaixa, né? Vamos ver se o Vasco consegue encontrar um treinador, consegue encontrar um rumo na temporada para poder ter resultados condizentes com o investimento que teve esse ano e com o elenco que tem. Não é um elenco ruim. Você tem o Pedro Raul, foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro do ano passado. Você tem Jair, que fez uma boa passagem pelo Galo. Você tem o Léo Pelé, que vem fazendo um bom ano pelo Vasco, um bom zagueiro, que veio do São Paulo. Você tem um bom goleiro, que é o Léo Jardim. Você tem o Bumita, lateral direito da seleção uruguaia, que é um bom lateral, de bom nível. Dá para quebrar o galho ali na lateral direita. Então o Vasco tem jogadores interessantes para se trabalhar. Tem o Orelhana no elenco, que era uma revelação do Vélez, um jogador argentino que tem qualidade também. Então o Vasco tem peças para trabalhar e precisa trabalhar essas peças e tem peças para ter resultados melhores. Então, se eu fosse o diretor do Vasco hoje, eu buscaria um técnico com esse perfil, acostumado a trabalhar com esse tipo de orçamento, esse tipo de jogadores, e pediria paciência à torcida. Eu sei que é difícil pedir isso pro Vascaíno no momento, mas paciência e apoio para poder o Vasco sair dessa situação onde ele não merece estar. É isso aí, galera, vai chegando ao fim mais um vídeo aqui no canal. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.